Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal O Recalcitrante. No vídeo de hoje, vamos abordar a respeito do país mais rico com um povo pobre. A verdade sobre o Brasil. Então, antes de tudo, vamos passar pela nossa introdução, a nossa explanação inicial. Bom, como nós dissemos, né, você já parou para se perguntar como pode um país tão rico ter um povo tão pobre? O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. A nossa população continua pobre. E em algum momento você se pararam para se perguntar por que disso? A resposta para essa pergunta, ela não está, né, no mercado. Ela não está no estrangeiro. A resposta está aqui. É indicado para nós, na nossa cara, que o problema está no Estado e nos políticos. Nós somos ricos em tudo o que importa: água, petróleo, solo, minérios, sol, florestas. Uma nação que tem um potencial para a gente liderar o mundo, né? Como exemplo, na biodiversidade, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Onde se encontra essa biodiversidade? Nas nossas florestas, na Amazônia e na Mata Atlântica. Temos os recursos minerais. Somos ricos em ferro, nióbio, ouro, bauxita. Em recursos energéticos, nós temos um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, com a quantidade e o tamanho da nossa bacia hidrográfica. Temos o petróleo, né, foi descoberta a camada do pré-sal, muito mal explorada pelo governo federal, né, desencadeou até a crise da Petrobras por causa desse pré-sal aí, mas esse assunto para outra oportunidade. Na questão de agricultura, temos o solo fértil, né? Pero Vaz de Caminha, logo quando descobriu o Brasil, ele viu que era terra em que, onde se plantando, tudo dá. E com esse solo fértil, somos ricos em produção de alimentos. Temos muita água doce. 12% da água superficial do planeta aqui no Brasil. Sem falar que no nosso subsolo temos o maior aquífero de água doce do mundo, é o aquífero Guarani. Diante dessas coisas, aí vem a realidade, o choque de realidade que a gente toma quando a gente olha para o nosso povo. Essa riqueza toda, ela se concentra em mãos erradas. E o povo vê ela passar bem distante deles. Temos aí uma pobreza estrutural. Aonde? Mais de 60% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos. Onde 33 milhões de pessoas estão passando fome. Tem educação precária. Nós temos uma elevadíssima taxa de evasão escolar. As escolas estão sucateadas, são sucateadas. A nossa saúde está colapsada, com o SUS sobrecarregado. Nesse SUS a gente encontra falta de leitos, falta de remédios, falta de médicos. E isso gera toda uma desigualdade. Aí nós temos o abismo entre a elite e o povo.
Porém, o verdadeiro problema nosso se concentra em um inimigo apenas: o Estado. Esse Estado é o nosso inimigo. Só um momento aqui que eu me distraio aqui com uma situação aqui. Vamos lá, voltando, retomando aqui. Desculpa. O que mantém o povo pobre? É o Estado. O Estado que possui um sistema inchado e ineficiente, corrupto, governado por políticos que não representam, mas exploram. Então, nós temos nesse Estado ineficiente a burocracia paralisante, uma burocracia tremenda que se você quer resolver qualquer coisa dependente do Estado. E acarretado e atrelado a isso, gastos excessivos com estrutura pública. E nós temos o nosso sistema todo corrupto, né? Onde toda eleição é a mesma ladainha. Promessas vazias, discursos bonitos, mas na prática, a nossa máquina pública só cresce para sustentar a si mesma. Nós temos aí a política como carreira e meio de enriquecimento, virou profissão ser político no Brasil. E nós temos, diante disso aí, redundando em tudo isso, gerando má gestão dos nossos recursos públicos, com as verbas sendo desviadas. Isso quando não são associadas a obras superfaturadas ou inacabadas. Enquanto acontecem essas coisas, hospitais estão em colapso, parlamentares gastando milhões e milhões e milhões com verbas de gabinete, enquanto escolas desabam, e juízes recebem auxílios absurdos. E aí a gente vê o que mais se vê no Brasil, seja em qualquer esfera, desde a federal a municipal, políticos legislando em benefício próprio. E como esses políticos enriquecem? A elite política, ela criou um sistema em que o povo trabalha e eles escolhem. A carga tributária do nosso país é uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma das maiores. Mas o retorno dos serviços que a gente espera em troca dessa carga tributária é vergonhoso. Já falei até em outro vídeo aqui no canal, o Brasil paga um imposto, uma carga tributária de país nórdico e recebe serviço de país africano. Quem vive de política no Brasil enriquece. E quem vive do trabalho honesto, trabalho duro, sobrevive. E isso a gente vê no nosso dia a dia, políticos acumulando fortunas, com aposentadorias privilegiadas, estabilidade. E o povo só pagando a conta, literalmente. A gente vê cargos públicos com salários milionários. Quando a gente fala de cargos públicos com salários milionários, não seja estúpido de disparar a metralhadora contra o servidor público. A grande maioria dos salários milionários está na mão de poucos, são cargos públicos de chefia, de confiança, cargos que muitas das vezes são ocupados por indicação política, quando a grande maioria do funcionário público também é massacrado.
com salários que são defasados ano após ano, fica 10, 15, 20 anos sem receber um aumento decente, enquanto os políticos dobram seus salários, né, triplicam, né, aprovam aumentos absurdos. Também não vamos ser idiotas de colocar a culpa no servidor público. A culpa é do Estado, não do servidor. As verbas de gabinete que nós já falamos, auxílio moradia, carro oficial, todas as regalias, benefícios, né, aposentadorias enormes que nunca eles têm a defasagem, sempre com a sua aposentadoria poupuda sendo reajustada, variada com quem está na ativa, enquanto a grande massa que se aposenta, vê o seu poder aquisitivo caindo ano após ano. Como exemplo, eu cito meu avô. Meu avô aposentou com 10, 15 salários mínimos. Chegou no final da vida dele, quando ele estava beirando 80, 90 anos, que ele era acamado, precisava de cuidados, tal, gerava uma despesa, a pensão dele do INSS era de um salário mínimo. Mal dava para as coisas básicas que ele necessitava. E a gente vê imunidade parlamentar dando uma impunidade para esse bando de salafrários. E se for avaliar os patrimônios crescentes, a gente não vê justificativa para o crescimento desse patrimônio baseado naquilo que eles ganham, como salário ali do cargo público que eles ocupam. Então fica bem claro para a gente de onde que vem esse patrimônio. Mas tudo isso não passa de uma estratégia para manter o povo pobre. Manter realmente, literalmente, o povo brasileiro pobre. E qual é essa estratégia? Né? O pior de tudo, qual que é o pior? É o Estado alimentar a pobreza para manter esse controle. Um povo dependente, né, do assistencialismo, ele não é livre, ele é submisso. Eles criam diversos programas que alivia, mas não resolve o problema. Dão um peixe, mas nunca ensina o cidadão a pescar. Porque se o povo prosperar, não precisa mais deles. E aí a estrutura né? O castelo de areia cai. Né? Programas sociais, eles aliviam uma necessidade ali, mas não resolve de fato o problema. E aí acontece que esses programas sociais acabam virando eleitoralismo, acaba virando compra de votos descarada. Esse Bolsa Família é uma compra de voto descarada. Mas as coisas não são sobre cuidar, é sobre controlar. E isso para eles é muito estratégico. Diante disso, eles não incentivam o cidadão, o indivíduo, a empreender. Pelo contrário, eles perseguem aqueles que empreendem, aqueles que produzem. Quanto mais o cara produz, quanto mais o cara ele ascende socialmente, quanto mais ele fica livre das garras do governo, mais o governo suga dele com impostos, carga tributária elevada, além de criar todas as burocracias possíveis e inimagináveis para poder atrapalhar a vida do sujeito. Paralelamente e concomitantemente a isso, nós temos uma educação que não emancipa, não liberta ninguém. Nessa educação, nós temos uma base curricular fraca. Basta ver os resultados dos exames internacionais, como o PISA, por exemplo. Se eu não me engano, a gente estava na antepenúltima colocação, juntamente com a falta de formação crítica. Isso aqui
Se a gente pegar, a gente for para jovens universitários brasileiros, aqueles que estão na universidade, onde que teoricamente deveriam estar a elite intelectual do país, se você pegar os estudantes, 95 a 97% desses estudantes não sabem interpretar um texto. Não sabem interpretar o que eles leram. Se pegar um texto mais elaborado, você der esse texto para ele, depois pedir para explicar esse texto, ele não vai saber. E aí, outra ferramenta deles é o discurso de que o Estado é necessário. Então, quando na época lá da pandemia, teve a fala do atual presidente Mula, na época ele não era presidente, ele estava fora, o presidente era lá o Bolsonaro, o Minto, estava lá o Lula comemorando que, graças a Deus, graças à intervenção divina, o coronavírus foi criado, porque somente através do coronavírus ali é que as pessoas puderam ver que somente o Estado poderia resolver os problemas da sociedade. Então vende essa ideia do Estado necessário. E isso não passa de ferramentas populistas e de controle emocional do povo. Mexe com a emoção do povo. Quantas pessoas votaram no Lula aí, no Mula, falei errado o nome do digníssimo presidente Mula, quantos aí não votaram nele baseado nessa fala de que o Estado é necessário, só o Estado é que resolve, ver o político como super-herói da nação, o super-herói do povo, quando na realidade ele só quer carcar no povo. Isso daí, meus amigos, vem uma verdade para nós. Uma verdade dura, que vem para nós como um choque de realidade. Por quê? O Brasil não é pobre. O povo brasileiro não é preguiçoso. O problema é a classe política. O problema é um Estado que vive para si mesmo. E enquanto a gente aceitar migalhas, eles vão continuar lá no banquete. O que falta para nós não é recurso, é vergonha, é gestão, é responsabilidade. Né? Que nosso país não é pobre, ele é empobrecido por essa classe de vermes, parasitas. Nosso povo ele não é incapaz, ele é feito burro, ignorante para ser manipulado. Nosso problema não é a falta de recursos. Vocês viram no início do vídeo a quantidade de recursos que eu citei que nós temos. O problema é quem administra esses recursos e como administra esses recursos. Não é o sistema em si que falha, que o sistema é falho. Não. Esse sistema foi desenhado e planejado para ser assim. Por isso que nós temos que nos libertar dessas amarras. O próprio Jesus falou para nós: conhecerás a verdade vos libertará. Conhecimento é a maior arma que nós temos em nossa vida. E é esse conhecimento que a gente adquire muitas das vezes assistindo a vídeos como esse, que fazem a gente enxergar a realidade, a verdade dura, nua e crua. E aí, tendo esse conhecimento, a gente pode armar e saber com quem nós estamos brigando, com quem nós estamos lutando e como nós podemos vencer essas dificuldades, esses desafios que chegam na nossa vida, certo? E diante disso, nós deixamos a nossa reflexão final, onde que está na hora de todos nós pararmos de aceitar essa situação, de cobrar, de entender que político nenhum vai salvar esse país.
Nós não temos salvador da pátria, né? Quando eu era pequeno, criança, eu lembro que fizeram até uma novela com esse nome, Salvador da Pátria. Esse Salvador da Pátria não vai existir nunca, porque o Salvador da Pátria somos nós. Então, consciência, conscientização do problema é o primeiro passo. Se você está vendo esse vídeo, eu te parabenizo. Você já está dando esse primeiro passo. E a mudança, ela não vai vir de cima para baixo. Ela vai de baixo para cima. Ela vai começar com o povo. Por quê? O político é reflexo do próprio povo. Então nós temos que melhorar como povo, como indivíduo, como cidadão, para que as coisas melhorem. Nós temos que melhorar no micro, né, cada indivíduo, para que essa melhora chegue ao macro como um todo. Política, ela deve ser meio, ela não deve ser fim, igual Maquiavel dizia, né? Os fins justificam os meios, né? Na sua obra lá, O Príncipe. Não, política não deve ser meio. A política não deve ser meio, ela não deve ser fim, não deve ser objetivo. E o Estado, ele foi criado para servir ao cidadão e não dominar o cidadão, não escravizá-lo. E aí eu deixo para você a seguinte pergunta: e você acha que o Brasil é verdadeiramente rico, com o povo sendo manipulado e feito refém da pobreza e da miséria? Fica aí esse questionamento para vocês aí. Peço aí que vocês façam resposta, né? Esse questionamento. Respondam aí nos comentários, ok? Mas fica aí essa reflexão para todos nós. E se esse vídeo, de alguma forma, te abriu os olhos, compartilhe esse vídeo. Envie para quem ainda acredita que o Estado é solução, que o político é o super-herói que vai salvar. Comenta aí também o que você faria, né, para mudar essa realidade. Lembrando-se que o Brasil é nosso, não dele. Obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal em um próximo vídeo.